Olá, começa agora mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque nas últimas semanas. Os problemas ambientais sempre estão na pauta do dia, né? Agora, mais do que nunca, o Brasil vive uma realidade preocupante com incêndios destruindo mata nativa em vários estados, bichos morrendo queimados e, por fim, uma das consequências disso vem nos atingindo diretamente com mudanças climáticas aí jamais vistas, essas temperaturas altas e ondas de calor que podem levar até a morte. Dividindo esses questionamentos comigo, eu recebo Pedro Gonê, que é integrante da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, Alumni. Bem-vindo mais uma vez, Pedro. Muito obrigado, Mari. Sempre uma alegria estar aqui do seu lado. E hoje para discutir um elemento tão importante da nossa sociedade, né, que é o direito ambiental. Um direito que traz muitos desafios, que nós precisamos estar atentos para não ter consequências nefastas no futuro e que eu tenho certeza vai dar uma ótima discussão aqui hoje. E durante muito tempo foi ignorado e a gente sente as consequências disso agora, né? Então, para discutir esse tema, a gente recebe via Skype a doutora em Direito Ambiental Internacional, especialista em solução de conflitos ambientais, Larissa Schmidt. E o doutor em Direito Público, especialista em Direito Ambiental, que esteve aqui na última audiência pública sobre o Fundo do Clima no STF, Thiago Fensterzheifer. Bem-vindos vocês dois aqui, uma honra tê-los conosco para discutir esse assunto tão importante. E eu citei agora há pouco a audiência pública, né, que a gente teve no mês passado. Semana que vem a gente tem outra audiência para discutir a paralisação do Fundo da Amazônia. E eu queria já entrar nesse assunto aí para que a gente começasse discutindo, né, explicando para o nosso público o que é de fato o Fundo da Amazônia, doutora Larissa, e por que ele está paralisado? Bom, é um prazer estar aqui discutindo assuntos de direito ambiental, juntamente com vocês, com o Dr. Thiago. Efetivamente, nós temos que talvez nos mover um pouco mais com relação às preocupações que nós estamos, né, com a situação que nós estamos vivenciando hoje em dia no país. Os fundos, né, alguns fundos específicos, como foi o caso da discussão do Fundo Clima, que foi criado pela lei de mudanças climáticas, uma lei que eu tive o privilégio de, na época, ajudar a redigir, assim como o Fundo Amazônia, são contas especiais, dotações com dotações especiais de valores que são especialmente dedicados ou direcionados para áreas de recomposição ou para áreas socioambientais em geral, e que tem a sua execução muitas vezes vinculadas a recebimento de acordo de recebimento de verbas internacionais ou de dinheiro de dotação orçamentária da União. Pois é, e... Não, eu queria só que ela explicasse, só para a gente entender melhor, por que teve essa paralisação, doutora? Existe um motivo? Porque a audiência pública foi convocada justamente porque existe uma ação questionando essa suspensão do fundo, né? A gente teve uma mudança de governo, né? Essa mudança de governo normalmente acarreta, eu não digo necessariamente uma paralisação, mas uma demora dos novos governos para tomar pé das situações vigentes, assumir as novas políticas ou de acordo com as diretrizes, né, as orientações que vêm de um novo governo. Esse tempo, ele tende a ser normal. Você, às vezes, tem até um prazo de 6 meses, 1 ano, em algumas circunstâncias, para adequação e ter resultados efetivos. Isso a gente vê com uma certa, embora muita gente não concorde, mas com uma certa normalidade nas trocas de governo. A gente teve não só para a questão dos fundos, mas a gente teve, assim, esse período de adaptação de um governo para outro. Mas o que está acontecendo, inclusive, que é o caso do questionamento dessa ADIN-ADO, que é uma ação, né, que discute a questão de omissão, de não execução dos fundos, é que houve efetivamente uma demora do Poder Público Federal de ou indicar os membros diretivos, né, para a execução dos fundos, porque os fundos, eles funcionam dentro de regras de legalidade, né? Seja, né, que eles têm a sua criação em geral por lei, a sua execução determinada, a forma de execução por decretos e depois via atos administrativos. Esses atos administrativos precisam acontecer para que o fundo passe a funcionar, quer dizer, você nomear os membros, né, de um conselho que vai ser o fiscoente que vai verificar a aplicação das verbas. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem a indicação dessa audiência pública sob, né, a alegação de que você tem uma paralisação das atividades por parte do Poder Público Federal.
Eu me recordo, vale a pena até a gente resgatar um pouco a historicidade dessas audiências públicas. Uma das primeiras audiências públicas na área de direitos fundamentais / meio ambiente que a gente teve no país foi em 2008, sobre uma questão de pneus, sobre a importação de pneus usados, né, que foi justamente marcada uma audiência pública para se discutir por que o governo federal, na ocasião, não estava barrando a importação de pneus usados, que eram considerados como resíduos contaminantes, tinha o problema da dengue, que estourava na ocasião. Então, o Supremo Tribunal Federal passou a indicar, a utilizar as audiências públicas como instrumentos, né, como forma de instrumentar os processos, ou ter oitiva da sociedade civil, como é o caso dessa audiência que está marcado, a partir do dia 23/10, né, nos próximos dias, para a discussão de paralisação de execução do fundo. Tá? Efetivamente, o governo demorou a agir para tomar determinadas ações e tem uma resistência, no caso, à recepção ou utilização de verbas de governos estrangeiros, né? Você tem aí uma negociação que já foi aberta, fechada com diversos governos, mas que efetivamente, no momento, não demonstram uma agilidade do governo para a execução das verbas do fundo. Pois é, e a discussão dos fundos do Fundo da Amazônia traz a discussão justamente da floresta amazônica, né? Da necessidade de se proteger tão importante bioma brasileiro que tem recentemente sofrido bastante. O noticiário traz sempre problemas com relação a queimadas. A revista Nature avisou que 40% da floresta amazônica já não guarda mais as características de uma floresta tropical, como ela é, mas de uma savana. Mas com relação aos incêndios, há incêndios que são frutos de prática agropastoril e que são tradicionais, que não são necessariamente prejudiciais para o meio ambiente. Eu queria saber do doutor Tiago o que o poder público pode fazer frente a esses incêndios que estão tomando conta da nossa floresta e como equilibrar a necessidade de proteger o meio ambiente com a necessidade de garantir essa tradição agropastoril. Perfeito. Obrigado, Pedro, Mariana, igualmente, doutora Larissa. Para mim é uma satisfação estar participando do programa. De fato, o novo Código Florestal, e é importante a gente ter isso em mente, ele estabelece, a regra é a proibição, tá, da prática do uso de fogo em relação à vegetação. Essa é a regra. Mas existem algumas exceções, né, viabilizadas inclusive pelo próprio Código Florestal, e sempre, por óbvio, né, com, vamos dizer assim, a autorização dos órgãos ambientais, para que isso seja feito de forma controlada e sustentável. Né, em relação, e aí existe de fato uma exceção em relação àquelas populações tradicionais e mesmo povos indígenas que culturalmente utilizam o fogo, mas aí isso muito associado a práticas de subsistência, né, dessas comunidades, isso é importante que se diga, né, e de fato não me parece que esse seja, né, o problema que a gente está enfrentando hoje, né, na Amazônia, no Pantanal, né, muito a questão dos incêndios, de fato, como você bem falou, Pedro. Existem dados científicos estudiosos hoje, como é o caso do professor Carlos Nobre, que inclusive participou da audiência pública da DPF 708, né, mencionada antes do Fundo Clima, em que eles trabalham com uma hipótese. É bom ressaltar que o próprio professor Carlos Nobre ele integrou o IPCC, né, que, para quem não sabe, é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né, no âmbito da ONU, o órgão mais importante do ponto de vista internacional, que reúne pesquisadores, instituições científicas que dão, vamos dizer assim, aquele respaldo científico a respeito da situação do clima, né, da situação climática, da poluição atmosférica e assim por diante. Né? O professor Carlos Nobre ele sustenta que se nós chegássemos a um desmatamento, isso pensando na cobertura original existente em relação à floresta amazônica, tá? Se nós chegássemos a um percentual superior a 22%, existiria o que se chama de um tipping point, né? Um ponto de não retorno, e isso desencadearia o que seria uma savanização da floresta amazônica.
nós já estamos, Pedro, com algo em torno de 18% da cobertura original existente na floresta amazônica revertida, não mais em floresta, né? E a gente tem situação envolvendo pastos, enfim, todas as atividades, mesmo, né, edificações das cidades, enfim, tudo que foi devastado de floresta amazônica já alcança hoje em torno de 18%. Se nós passarmos de 22%, ou seja, não estamos muito longe disso, né, poderíamos chegar num ponto onde o próprio processo natural geraria um desequilíbrio, essa intervenção do ser humano, né, na natureza, em outras palavras, representaria um desequilíbrio que levaria, né, a esse ponto de não retorno. E aí sim, um processo contínuo de sabanização. É bom que se diga, né, seria um fenômeno que aceleraria ainda mais a possibilidade de queimadas, a ocorrência de queimadas, né, e a gente está verificando um cenário hoje que também, né, quem acompanhou a audiência pública do Fundo Clima, né, o próprio presidente do IBAMA acabou reconhecendo, né, uma redução muito significativa no número de autuações, de autos de infrações ambientais relacionados, então, a ilícitos, né, ambientais, isso na floresta amazônica, num momento onde nós temos um dos cenários mais graves de desmatamento, né, como dados oficiais têm demonstrado. Eu me refiro a dados do INPE, em especial, né, nós temos, de fato, um cenário que, somado a esse estado de emergência climática, aliás, que vários países mundo afora, inclusive o Parlamento Europeu, já reconheceu, somado, então, a um cenário também que a gente pode designar de um estado quase de emergência, assim, climática, emergência ambiental no Brasil, decorrente dessas queimadas, desse aumento do desmatamento, não por outra razão. Na DPF 708 se suscitou, inclusive, a caracterização de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, isso resultado, sobretudo, de omissões do Estado, e aí não, né, eu não diria tão somente do governo federal, mas estados, municípios, isso é algo generalizado, né, isso representa um cenário de sistemática omissão e violação massiva a direitos fundamentais que acarreta, inclusive, em relação a grupos sociais vulneráveis, como é o caso dos povos indígenas. Então, esse cenário todo revela algo extremamente preocupante, e o Estado brasileiro, né, para cumprir, aliás, os ditames da Constituição de 88, precisa, mais do que nunca, se postar na defesa, né, da Amazônia, na defesa dos nossos recursos naturais, inclusive, ao que parece, o próprio sistema de justiça tem tomado um certo protagonismo diante das omissões que, infelizmente, a gente tem verificado nas políticas públicas ambientais brasileiras. Aproveitando esse tema, doutor Tiago, falando ainda de mudança climática, né, o calor que está assolando vários estados, inclusive aqui do DF, a gente está sofrendo, a gente está no ar-condicionado, eu ainda estou com calor e suando aqui. Qual que é a relação, né? Queria chamar a doutora Larissa aqui de volta. A destruição da natureza versus a falta de chuva, esse calor excessivo. A gente está olhando, doutora Larissa, para um futuro ainda pior, né? Porque 2020 pegou a gente de surpresa em vários aspectos, não só com a pandemia, mas a gente nunca viveu essa onda de calor, né? Bom, a gente tem, veja bem, eu quero até pegar o gancho do doutor Tiago sobre a questão do estado de emergência, que ele citou, na verdade, um reconhecimento jurídico de estado de emergência climático, que alguns países europeus, inclusive, já passaram, já reconheceram, inclusive com o intuito de ter uma prioridade de aplicação de verbas. A União Europeia pretende, na revisão dos seus próprios orçamentos, chegar, em algumas circunstâncias, há um investimento de 40% se possível, do orçamento da União Europeia para esta área. Tá? É muito porque a preocupação realmente é muito grande. O que a gente tem que pensar em termos de conjunto é o seguinte: nós somos membros de um acordo internacional, que é a Convenção de Clima. Nós assinamos, o Brasil foi um dos países que mais impulsionou, que foi um dos maiores protagonistas, né, não só neste acordo ambiental internacional. E nós temos um compromisso jurídico, né? Do ponto de vista legal, nós internalizamos esse acordo, ratificamos e
concordamos até o dia de hoje com praticamente todas as orientações e diretivas emitidas pelas conferências de partes. O que diz esse acordo? Que nós temos compromissos que foram, inclusive, intensificados a partir do Acordo de Paris, né? O que a gente fez com o Acordo de Paris? O Acordo de Paris, o que ele define? Ele define que há um compromisso de a gente não deixar ultrapassar 2 graus de temperatura, né? E colocando, né, impondo mais esforços para a gente falar de 1,5 e não 2 graus, que a gente está vendo que talvez 2 graus já, é muita coisa, já fica, né? Bastante complicado, né? Mas o Brasil tem uma coisa que é a NDC, que é o Compromisso Brasileiro de Redução de Emissões. Veja bem o que é a NDC. Nós temos um compromisso global e que não é só de florestas, é de tudo, mas que na área de uso da terra é muito significativo. Por quê? Porque a gente tem uma parte substancial da nossa economia baseada justamente no uso da terra. Então, a gente teve um probleminha, então, com a conexão da doutora Larissa. Será que o doutor Tiago nos ouve para a gente continuar falando desse assunto, sobre a relação das queimadas, né, os incêndios que vêm acontecendo, desmatamento e o calor, né? E não só no Brasil, nós vemos que ao redor do mundo nós estamos sofrendo com... Né, acho que a conexão da Larissa está voltando. Vamos ver se a gente consegue falar com ela. Doutora Larissa, a senhora me ouve? Não, falhou de novo. Falhou de novo. Vamos continuar então. A Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, registrou pela primeira vez na era moderna um gigafire. O que é um gigafire? É quando os incêndios tomam uma proporção tamanha que superam 4.000 quilômetros quadrados de extensão. E isso é um reflexo da necessidade que nós temos mundial de encontrar acordos, encontrar pontos em comum para resguardar o meio ambiente e garantir um desenvolvimento sustentável. E na linha do que falava a doutora Larissa, doutor Tiago, qual é a eficácia desses acordos internacionais e em que medida eles, de fato, influenciam o nosso ordenamento e, de fato, ajudam a proteger o meio ambiente? Em relação ao status normativo desses tratados internacionais em matéria ambiental, e aí é importante que se tenha discutido hoje do que seria um diálogo de fontes normativas cada vez mais consistente e o mesmo, a gente pode falar de um diálogo de cortes, especialmente de cortes superiores, né, como no caso do nosso STF, de uma corte constitucional, inclusive com cortes internacionais, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele citou expressamente na decisão dele, convocou a audiência pública, a opinião consultiva número 23 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trata sobre meio ambiente e direitos humanos. É um documento, de fato, emblemático, importantíssimo, que reforça os deveres dos Estados em proteger o meio ambiente. O Brasil é um dos Estados que está submetidos ao sistema OEA, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e o direito ao meio ambiente ele surge como um direito humano. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, dos tratados internacionais em matéria ambiental, vamos pensar a Convenção Quadro sobre mudança do clima, o Acordo de Paris, enfim, são tratados que estão diretamente relacionados à proteção de um direito humano. Isso coloca em discussão, ou seja, algo que já vem sendo discutido no Brasil há algum tempo, mas mais recentemente o próprio STF tem reconhecido, teve uma decisão muito importante da ministra Rosa Weber, num daqueles casos envolvendo amianto, julgado pelo STF, em que a ministra reconheceu que a Convenção da Basileia, que é um tratado internacional em matéria ambiental, possui status supralegal, ou seja, possui um status entre a Constituição e abaixo e acima, da legislação ordinária. Isso impacta, inclusive, e possibilita o que se tem chamado de um controle de convencionalidade da legislação ambiental brasileira, infraconstitucional, em relação não apenas aos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, mas também em matéria de direito ambiental. Isso é muito importante, isso está hoje colocado de forma muito clara na jurisprudência da Corte Interamericana, e o STF, ao fazer referência expressa a estabelecer esse diálogo com a jurisdição, tanto a jurisdição consultiva da Corte, que é esse caso da opinião consultiva número 23, quanto da jurisdição
contenciosa. A Corte Interamericana, também citada nessa decisão do ministro Barroso, a Corte, em 2020, pela primeira vez, num caso contencioso envolvendo a Argentina, o caso Nuestra Tierra versus Argentina, reconheceu, então, o direito ao meio ambiente como um direito autônomo, passível, inclusive, de ser judicializado diretamente perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso implica, né, que o Brasil, num cenário de omissões, né, do Estado brasileiro, em enfrentar o desmatamento e toda a violação de direitos que está correlacionado, inclusive, à proteção de povos indígenas, grupos vulneráveis e assim por diante, num contexto, inclusive, agravado ainda de pandemia, pode sim responder perante o sistema interamericano de direitos humanos, né, que dirá, então, também pelo sistema ONU. A gente teve um problema com a conexão da doutora Larissa, eu vou chamá-la de volta aqui para fazer aquele questionamento novamente do ano que vem, né? Do que se esperar, se essa onda de calor é passageira ou se ano que vem a gente está diante de uma realidade ainda pior, doutora. Bom, a gente, depois desse evento da pandemia, eu acho que ninguém consegue dizer o que nós vamos ter do ponto de vista de economia, de sociedade, vamos falar do calor, de saúde dos incêndios, no próximo ano. Mas o que a gente pode com base em dados, obviamente em dados científicos, né, verificar que há uma preocupação real, efetiva, que vem sendo já indicada pelo IPCC nos últimos relatórios já há mais de décadas, né, indicando a preocupação crescente e o tom, inclusive, de preocupação dos relatórios do IPCC, que faz uma revisão dos artigos e das publicações científicas, ou seja, da cientificidade mundial sobre aquecimento global e mudança do clima. Quer dizer, não são opiniões, são revisões científicas que vêm indicando cenários cada vez mais complicados. A questão dos incêndios também vem de um somatório, quer dizer, o que está acontecendo? Você tem, talvez, o desmatamento excessivo na Amazônia, que está influenciando na falta de chuvas no Pantanal, que com a seca excessiva facilitou com o não controle, né, de queimadas, nesse cenário que a gente tem, né, cenário infeliz, que a gente fica pensando, inclusive, se vai ter recuperação, né? Sim. Então, a gente tem, nos próximos anos aí, de acordo com as indicações científicas, um potencial agravamento, principalmente de efeitos extremos. Isso não é de hoje. O IPCC vem dito que aquecimento global significa agravamento de efeitos extremos para seca, para chuva, né, para tempestades e para cenários que realmente a gente verifica que antes não estavam acontecendo, né? Agora, nós temos, veja bem, esse ano nós não teremos, inclusive, Conferência do Clima, que foi, né, postergada para o ano que vem, os debates científicos continuam, nós temos eleições norte-americanas que podem ter um efeito determinante nesse cenário para o bem, inclusive se houver uma mudança de governo para o bem de mudança do clima, porque, vejam bem, os Estados Unidos nunca fizeram parte do protocolo de Kyoto. Eles faziam parte da convenção, mas quando existiu o instrumento jurídico internacional que estabelecia compromissos determinados, números para reduções de emissões, os Estados Unidos não ratificaram. Então, do ponto de vista histórico, essa saída do acordo formal, do acordo de Paris, que não acontece de um dia para o outro, porque os acordos internacionais, eles têm modalidade de saída. Você não diz para um país que você não quer mais, né, para ir para 195 países que você não quer mais e brincar e que amanhã você não vem de novo. Isso tem consequências jurídicas, tem prazos e procedimentos de saída. Então, se houver, né, essa mudança política, a gente tem uma chance de que se consiga intensificar essa agenda política nos próximos anos. Se não houver, é o que nós temos que lidar e nós vamos ter que também cuidar das nossas responsabilidades. E aí a gente pode falar de novo da execução dos fundos, né? A preocupação de doadores internacionais com os nossos fundos não que o dinheiro fique parado. E até a gente entende, se você é um doador internacional, você quer saber, não significa necessariamente ingerência, quer saber qual é a aplicabilidade daquele dinheiro, porque ele teve uma destinação preliminarmente acordada, né? Ele foi transformado em lei no nosso país. Então, agora, o que a gente viu na audiência passada, o doutor Tiago pode até, que esteve presente na audiência, explicar um pouco melhor, foi uma reação positiva do governo, talvez, né, que tenha reagido
a coercitividade da ação, mas de se mover talvez de uma forma mais rápida com relação ao Fundo Clima. Talvez a gente tenha, né, com essa audiência, uma reação positiva também. Pois é, e dessa discussão a gente vê que existem acordos, existem leis que nos ajudam a proteger o meio ambiente, mas também fica um pouco o receio de que não são suficientes. E eu falo isso pensando num projeto de lei que tramita atualmente na Câmara dos Deputados, que pretende aumentar as penas para as pessoas que promovem incêndios, aí resgatando tudo que a gente conversou hoje. Tanto incêndio doloso, quer dizer, quando a pessoa provoca o incêndio intencionalmente, quanto incêndio culposo, quando provoca por imperícia, imprudência, negligência. Eu queria saber dos dois, a doutora Larissa e o doutor Tiago, se essa é a resposta correta ou se há outras formas que nós devemos buscar para resguardar o meio ambiente. A gente tem 5 minutinhos, vamos lá dividir as respostas. Doutora Larissa, por favor. Eu quero fazer uma reflexão, então, em 2 minutos interessante, sobre o papel do governo e o papel da sociedade. Porque a gente diz, este governo não fez isso, o governo do Estado não fez aquilo. Eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho o que a sociedade brasileira quer fazer com os seus recursos naturais. O que a sociedade brasileira, o que interessa mais? A gente vai cortar todas as florestas e plantar e arriscar ter essa seca, porque essas secas não impactam só a vida das pessoas, elas impactam essencialmente a produção agrícola, né? Então, nós temos que entender e chegar num equilíbrio, e não é só a responsabilidade do governo, porque o governo, sem dúvida, responde aos anseios sociais. E o que a sociedade brasileira pretende fazer, e precisa refletir com um pouco mais de prudência sobre o uso de seus recursos naturais e sobre o futuro desse país com relação à utilização sustentável da biodiversidade, né, aos efeitos de mudança do clima que nós vamos ter que ter muito dinheiro para lidar com a adaptação dos efeitos adversos da mudança do clima. Então, a gente não pode deixar para daqui a 10 anos, né? E eu acho que essa é uma reflexão que tem simplificado, e nesse ponto as audiências públicas determinadas pelo STF acho muito importantes para que o debate seja ampliado. Tá certo. Doutor Tiago, a sua consideração final aqui rapidinho para a gente encerrar o programa, por favor. Perfeito. Eu acho que a pergunta do Pedro, para finalizar, eu acho que o Brasil, de modo geral, desde o início da década de 80, nós construímos um marco legislativo bastante sólido, talvez até um dos melhores do mundo, em relação à amplitude, à regulação da matéria ambiental, do uso dos recursos naturais, mas a deficiência maior está justamente na eficácia, ou seja, na implementação desse marco legislativo, seja por meio de políticas públicas, a fiscalização, mecanismos de comando e controle. Eu acho que é aí que está, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles da nossa política ambiental. Não é necessário, ou seja, não vai ser mais legislação ambiental que vai resolver o problema. Nós precisamos, de fato, transpor esse marco normativo para a realidade, para que, de fato, as autoridades públicas incorporem isso no dia a dia, com mais fiscalização, e aí reforço que a doutora Larissa mencionou, da própria sociedade civil. O que eu acho que é importante é uma participação cada vez mais ativa da sociedade civil, não por outra razão, se fortalece muito hoje a discussão em torno dos direitos ambientais de participação, acesso à informação, participação pública na tomada de decisão, acesso à justiça em matéria ambiental, que é objeto, aliás, de um acordo regional para a América Latina e Caribe de 2018, que é o Acordo de Escazú. Eu acho que ali é o caminho de fazer essa transposição desse marco normativo protetivo que nós temos no Brasil para a realidade. É isso. E aí o Estado e a sociedade de forma cooperada, assim, cooperativa, articulando as soluções de forma conjunta, mas com mais sempre participação ativa de uma cidadania ecológica. Isso é fundamental, até para cumprir o que diz o caput do artigo 225 da Constituição, de ser um direito, mas um dever de todos, não só do Estado, mas também da sociedade, dos particulares. Com isso eu encerro. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês. Que bela discussão que a gente teve aqui hoje. Agradeço os nossos convidados, doutor Tiago e doutora Larissa, ao Pedro, que esteve aqui comigo mais uma vez, dividindo aqui o estúdio. Muito obrigada, Pedro. Que agradeço, Mari. Fica interessante saber que essa discussão está na agenda pública, né? Exato. E nos estimula a tomar medidas que permitam que as gerações futuras disponham do meio ambiente da forma como nós dispomos e que esse debate que nós travamos hoje fique apenas nos livros de história. É verdade. Bom, chegamos ao fim, então, do nosso programa. Muito obrigada também a você que esteve com a gente até agora. Se você gostou e quer rever, acesse lá o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até semana que vem. Tchau!